Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa escola dominical. Hoje nós vamos estar retornando aí, retomando as lições da nossa revista. Quem não tem a revista também não se preocupe, você pode acompanhar. E eu já deixei nos grupos as imagens da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jonas. A nossa revista ela traz uma proposta da gente estudar a vida daquelas pessoas que estão na Bíblia e trazer ela para dentro da nossa realidade, Porque muitas vezes a gente distancia a realidade que eles viviam da nossa, mas na verdade há muitas coisas para se aprender, há muitas lições a serem aprendidas com a vida dessas pessoas. Bom, já vamos deixar aberto, primeiro nós vamos orar, mas já vamos deixar aberto, nós hoje vamos falar de Jonas, também conhecido como o profeta fujão, ou como nós vamos ver, algumas linhas teológicas chamam ele de antiprofeta. Bem, nós vamos ler Jonas, capítulo 4, o finalzinho do livro. Vamos deixar aberto, tá? E vamos estar orando ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer esse momento, Senhor, de poder conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. A minha oração é que não seja apenas um momento de adquirir conhecimento, mas que verdadeiramente, Senhor, tudo aquilo que a gente aprende dentro da Tua Palavra possa desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos que não provém de Ti, e que possa trazer transformação à nossa vida, nos ajudando a estar crucificando o nosso eu e renascendo junto com Cristo. Que o Espírito Santo possa ter liberdade nas nossas vidas neste momento, para nos transformar na natureza de Cristo. Amém. Bom, Jonas capítulo 4, o tema da nossa lição é Jonas, Amor Sem Fronteiras. Na revista dos jovens é a lição número 15. E diz assim: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo, sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. A versão que eu usei, amados, é a NTLH, tá? Por isso, às vezes, talvez vai parecer um pouquinho diferente na sua. Bom, qual é o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição é nos levar a revisar os nossos conceitos
em relação às pessoas ao nosso redor, a partir do amor de Deus e o seu desejo de salvação para elas. Essa lição que a gente vai ver hoje, ela é um convite para a gente refletir sobre, às vezes, a seletividade que a gente faz a respeito das pessoas que a gente quer proclamar o Evangelho. Mas antes da gente entrar na lição propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta. Você pode pausar o vídeo se você quiser para poder refletir depois dessas perguntas e depois continuar. E a pergunta é: você já precisou abençoar alguém que você não queria e só fez por obediência a Deus? Segunda pergunta: qual foi a sensação que você sentiu por ter que ajudar ou abençoar alguém que você não queria e que você fez só por obediência? Pensa, reflita se você já passou por este momento, quais foram as sensações que você sentiu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jonas, que, se os irmãos repararem, é um livro bem diferente de Isaías, de Jeremias. Se a gente for parar para prestar atenção, o livro de Isaías, de Jeremias, a maioria dos profetas, você lê ali a fala dos profetas, Aqui não, aqui a gente vê uma história, na verdade, E aí a gente vai falar um pouquinho do livro de Jonas em cima de um comentário de um escritor que chama Nelson Quilpe, e ele vai falar pra gente que esse livro ele foi escrito para nos convencer a respeito da misericórdia de Deus para com os outros. Inclusive, o último versículo vai mostrar isso pra gente. Mas a gente também pode olhar o livro de Jonas sobre um prisma psicológico. Como assim? Porque essa figura de uma pessoa sendo engolida por um grande animal, não vamos nem falar um grande peixe, mas um grande animal, não era uma figura só da cultura judaica que aconteceu com Jonas, era uma figura que existia em outras culturas da época, e ela tinha um significado. Ela significava uma jornada para dentro de si mesmo. É claro que eu acredito, como você, que Jonas ele foi engolido por um grande animal, que nós não sabemos exatamente o que é. Mas a gente sabe que tudo que Deus faz, todo aquele simbolismo, seja no Velho Testamento, seja no Novo, é para nos ensinar algo. E olhando, como eu disse, num prisma psicológico, a gente pode entender que é uma sinalização de uma jornada para dentro de nós mesmos. E esse comentarista, Nelson Quilpe, ele vai concluir que Jonas ele tem um gênero literário bem diferente de todos os outros profetas, Se a gente for prestar atenção, procurar conhecer um pouquinho, Jonas se aproxima do que a gente no português chama de conto, que é uma história onde se procura, onde se leva o leitor a ter um clímax e a procurar a resposta. Mas Jonas é um tanto extenso para um conto literário. Ele se aproxima mais, como diz o comentarista, de uma novela. E não é uma novela como a gente vê na televisão, A novela ela tem um propósito, para quem não sabe. A novela ela é um tipo literário didático, que vai narrar um fato para nos ensinar alguma lição, alguma verdade. E alguma das verdades que a gente vai aprender dentro do livro de Jonas, que ele nos apresenta, um Deus humano, um Deus livre, um Deus soberano, um Deus que não está enquadrado no rígido sistema, no caso, na ortodoxia de Israel, E continua não sendo enquadrado no sistema rígido de religiosidade que às vezes a gente vive. E essa é uma das verdades que a gente aprende dentro do livro de Jonas. Bom, mas aí fica a pergunta, por que Jonas não queria pregar para Nínive? Por que depois Jonas vai se revoltar por aquela cidade, ter se arrependido e ter voltado ao Senhor? Aliás, quem não conhece o livro de Jonas, fica o convite para você estar lendo. E a gente precisa entender um pouquinho do contexto de quando essa história foi escrita, do que estava acontecendo, para a gente tentar entender qual foi a postura de Jonas, tá? Bom,
Jonas, ele foi escrito no pós-exílio babilônico. E exatamente nesse pós-exílio, a gente vai ver aí através do livro de Esdras, principalmente, a nação de Israel tentando resgatar a sua identidade, elementos da sua identidade e da sua vocação como povo que abençoaria as famílias da terra. E quando a gente lê Esdras, a gente vê Esdras tentando, na verdade, fazer uma limpeza racial. Feio, né? Mas é a verdade. Quando a gente vai ler o livro de Esdras, a gente vê que Esdras ele quer despedir as mulheres com seus filhos que eram estrangeiros. Ou seja, a gente vê ali Esdras gerando uma opressão, né? Uma separação, por assim dizer. Fazendo com que tivessem viúvas e filhos de maridos e pais vivos. Era uma seletividade, era uma segregação. E eles viviam ainda no tempo de disputas territoriais, viviam num tempo, né, de guerras, de conquistas. E um povo que estava tentando se reconstruir e resgatar os elementos da sua identidade, essa postura de Esdras, ela é até certo ponto compreensível. Porém, quando a gente pega livros como Esther, Ruth, Cantares de Salomão e o próprio livro de Jonas, a gente vê que são condutas reprováveis, tá? E fica a primeira pergunta para a gente, que é uma verdade que o livro de Jonas vai nos confrontar, que fica para a gente desejamos realmente a conversão das pessoas? Será? Por que Jonas tinha tanta dificuldade para lidar com os estrangeiros? Justamente por causa dessa questão do resgate da identidade, né? Justamente por causa daquela seletividade que Esdras estava fazendo, uma reforma que eles estavam fazendo, né? A reforma dos judeus com a reconstrução dos muros do templo, com a reconstrução da nação, ele tinha um preconceito com estrangeiros. Então, quando Deus manda Jonas se levantar e ir pregar em Nínive, a primeira coisa que ele faz é querer fugir do chamado. Por isso, algumas linhas teológicas colocam Jonas como antiprofeta, porque ele recebe um chamado de Deus, não aceita. Ele recebe uma mensagem e simplesmente não quer proclamar essa mensagem, né? E pior de tudo, torna-se infeliz, sendo constrangido a pregar, vê os resultados de sua pregação no arrependimento dos ninivitas. Jonas fica infeliz porque os ninivitas simplesmente se arrependeram e Deus disse que não iria mais destruir Nínive. Como assim? Bom, para muito além de um povo que precisava ser moldado, a gente vai entender, lendo o livro de Jonas, que um homem precisava ser moldado. Não era só uma nação que estava perdida, necessitando de arrependimento. Existia um profeta legítimo, sim, legítimo, a Bíblia chama ele de profeta. A palavra de Deus veio a ele, mas que precisava também ser moldado, ser resgatado. A gente vai ver aqui no livro de Jonas, um profeta que fazia a obra de Deus, mas sem ter o coração de Deus. E o mesmo se aplica à nossa vida hoje quanto à igreja, né? Existe um mundo perdido, existe um mundo que precisa ser moldado, mas e nós? Será que nós estamos com o mesmo problema de Jonas? E qual era o problema de Jonas? O problema de Jonas se chama religiosidade. O problema de Jonas se resumia a ele querer selecionar aqueles que iriam ouvir a palavra de Deus, ou melhor, ele queria julgar quem era merecedor de ouvir a palavra e ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. E o tratamento que Jonas recebe no final do livro de Jonas, que é o capítulo 4 que nós lemos, né, aponta como Deus se sentia diante das realidades de Nínive, né? Deus, ele tinha sua total ciência dos pecados de Nínive e ele convida o profeta, profeta e a nós, por assim dizer, a nos livrarmos dos preconceitos, a nos livrarmos, né, desses valores que às vezes a gente carrega, né, desses pensamentos, não vou nem chamar de valores,
mas esses pensamentos seletistas, segregador que a gente às vezes carrega dentro de nós por causa de uma religiosidade. E, como eu disse, para além daquela cidade também existia um profeta que carecia ser moldado. Deus chama o profeta para fugir de suas lógicas, sentimentos e experiências e sentir por aquele povo o que ele sentia. A grande lição final do livro de Jonas é revelar o caráter passional de Deus e estender a sua misericórdia e graça tanto a Nínive quanto ao profeta. E a gente vê que, apesar de todas as falhas dele, ele estava no plano de amor de Deus. Deus precisava dele para ir para Nínive e aproveitou a situação para moldar a vida dele. E, como eu disse, o objetivo da nossa lição é destacar a necessidade de revisitar nossos conceitos em relação às outras pessoas. Então, fica para nós aqui, dentro dessa lição, refletir sobre as nossas desconfianças, intolerâncias e refletir no poder do Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus. O poder de Deus para transformar a vida das pessoas. A nossa revista, ela deixa esse convite de reflexão para nós pararmos, sermos sinceros com a gente mesmo a respeito dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas desconfianças em relação às pessoas que estão perdidas nesse mundo. Mas ela também faz uma pergunta que eu gostaria que você agora tivesse respondendo, sendo sincero com você mesmo nessa manhã. A primeira pergunta que a nossa revista deixa para a gente tomar como reflexão e a partir dessa reflexão permitir que o Espírito Santo ele venha moldar a nossa vida é: que pessoas normalmente nós, igreja, não consideramos alvos da graça e da misericórdia de Deus? Existe algum tipo de pessoa, algum grupo de pessoas que nós não consideramos que sejam alvos, que não possam ser alcançados ou que não devam ser alcançados, que não mereçam ser alcançados? O que nos leva a pensar dessa maneira? O que nos leva a pensar que determinados grupos da sociedade eles não mereçam serem alcançados pela graça e misericórdia de Deus? E a última pergunta, que eu acho que é a mais importante de toda, é o que nós podemos fazer para mudar esse tipo de pensamento. Eu gostaria de convidar você nesse momento a ter um momento de confissão. Quando nós vamos encerrar aqui agora esse momento, e eu gostaria que você fosse para o seu quarto, para o seu secreto, para o cantinho que você tem lá para estar conversando com o Pai, e fizesse um momento de confissão de pecado pela omissão ou limite na proclamação do Evangelho, seja por medo, seja por preconceito, seja por temor, e que tem impedido você, tem impedido a mim de sermos realmente profetas e profetisas nessa terra. Nesse momento que nós estamos vivendo, nunca se precisou tanto mais ainda de pessoas proclamando o Evangelho. O que tem nos limitado? Será que realmente são faltas de oportunidade ou será que nós carregamos dentro de nós, assim como Jonas, um preconceito? Será que realmente são faltas de oportunidade ou será que assim como Jonas nós estamos cheios de uma religiosidade que a gente se acha juiz, que a gente se acha, vamos botar assim, autoridade para querer selecionar quem Deus vai estender a sua misericórdia e graça, né? Que você possa refletir sobre a história de Jonas, leia o livro todo, né? Não fique restrito apenas a esse capítulo que nós lemos, enxergue a graça, o amor de Deus, e se você ou eu, nós precisamos ser moldados como Jonas, que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima semana.
A partir de agora nós estaremos constantemente aos domingos trazendo aqui as lições, né, da escola dominical. É um prazer que você possa estar conosco nos acompanhando, estudando a palavra de Deus, crescendo, né, não apenas em conhecimentos, mas em graça, em conhecimento, em intimidade com o Senhor. Deus te abençoe.